Olá, meus caros alunos. É um prazer revê-los, reencontrá-los aqui nessa oportunidade. Nós vamos falar agora especificamente a respeito de um outro tema bastante controvertido, os chamados crimes contra a honra. Lembrando, nós temos lá, a partir do artigo 138 do Código Penal, os crimes de calúnia, difamação e injúria. Pela própria especificidade de cada um desses crimes, nós podemos perceber a prática do crime de calúnia individualmente considerado. É um crime que só integra o nosso ordenamento jurídico. Fora do Brasil, pune-se exclusivamente a denunciação caluniosa. Tanto é verdade que os antigos romanos não puniam um dolo especificamente pensado e preparado para a calúnia. Hoje, quando nós falamos a respeito do dolo do crime de calúnia, nós dizemos do animus injuriandi vel diffamandi. Não há um animus caluniandi. Não existe essa previsão. Temos também o crime de difamação e o crime de injúria. Esses, eventualmente, podem estar aí considerados conjuntamente, na medida em que o que se atribui como prática de calúnia é algo mais intenso, algo mais grave, algo mais específico. E ele deve ser considerado, portanto, isoladamente. Não é possível, então, tipificar o comportamento de alguém como sendo de calúnia, difamação e injúria, como dizem por aí em alguns noticiários, em alguns produtos da obra de ficção. Nós só temos, então, a possibilidade de que convivam difamação e injúria. Nunca calúnia e difamação, calúnia e injúria, ou os três todos juntos, calúnia, difamação e injúria. Manuel Pedro Pimentel já dizia que a honra é o conjunto das atribuições que se possam colocar para um ser humano. São as suas qualidades, são os seus conceitos. Ela se divide em honra objetiva e honra subjetiva. A honra objetiva é aquilo que os outros pensam de nós. Isso está ligado à reputação. E a honra subjetiva é aquilo que nós pensamos de nós mesmos e aquilo que nós achamos que os outros pensam a nosso respeito. Nós temos, então, a dignidade e o decoro. Esses são, portanto, os elementos vinculados à honra. Dito isso, vamos diretamente à questão que foi proposta no exame de ordem. Ana Maria, aluna de uma universidade federal, afirma que José, professor concursado da instituição, trai a esposa todo dia com uma gerente bancária. A respeito do fato acima, é correto afirmar que Ana Maria praticou o crime de alternativa A, calúnia, pois atribuiu a José o crime de adultério, sendo cabível, entretanto, a oposição de exceção da verdade com o fim de demonstrar a veracidade da afirmação. B, difamação, pois atribuiu a José fato desabonador que não constitui crime, sendo cabível, entretanto, a oposição de exceção da verdade com o fim de demonstrar a veracidade da afirmação, uma vez que José é funcionário público. C, calúnia, pois atribuiu a José o crime de adultério, não sendo cabível, na hipótese, a oposição de exceção da verdade. E D, difamação, pois atribuiu a José fato desabonador que não constitui crime, não sendo cabível, na hipótese, a oposição de exceção da verdade. Muito bem, senhores. O que nós temos especificamente aí, a priori, é discutir se houve calúnia ou difamação. Se o fato imputado a José é um fato definido como crime. E mais, se esse fato definido como crime é um fato falso. Pois bem, adultério deixou de ser conduta criminalizada desde a edição da Lei 11.106. Desde aquela época, por conta da abolitio criminis, o adultério passou exclusivamente a ser considerado como um ilícito civil. Logo, a hipótese de calúnia resta totalmente descartada. Sobrou, portanto, a questão vinculada à prática da difamação. Difamação é um fato desabonador, que é atribuído a alguém e que o toca especificamente em sua reputação. A exceção da verdade, outro instituto que foi aqui chamado à consideração, serve quando, eventualmente, ao invés de se dizer não pratiquei o crime e não mereço por isso ser punido, diz o agente em seu interrogatório que de fato falou tudo aquilo que está constando dos autos, mas que ele vai provar que aquilo que foi dito é verdade. Essa condição, a exceção da verdade, cabe de maneira ampla para os crimes de calúnia.
mas de forma bastante restrita se aplica aos crimes de difamação. Só poderá, portanto, ser considerada a exceção da verdade nos crimes de difamação quando o agente tiver atribuído a responsabilidade pela prática desse fato desabonador a um funcionário público. De fato, José, concursado e professor de uma universidade federal, é funcionário público. Mas não basta essa referência, não basta essa indicação. É preciso que o funcionário público, ao ser ofendido, estivesse no desempenho de suas funções ou estivesse atuando em razão delas. É que nessa circunstância, a exceção da verdade se presta, de fato, a preservar a própria condição do cargo. E se dessa forma o fato praticado desabonador tivesse realizado no exercício da profissão, da atividade daquele que foi ofendido, e se isso for comprovado verdadeiramente como um ato por ele praticado, poderá ensejar até mesmo o seu desligamento a bem do serviço público. Senhores, ainda que seja verdadeira a informação, nessa circunstância, o fato tocou a vítima em sua reputação. Não importa, a reputação é aquilo que de fato os outros pensam a respeito dela, e não aquilo que ela acha de si mesma, não aquilo que ela pensa que os outros acham dela. Por essa razão, o crime de difamação está cometido. E nessa circunstância, não cabe a exceção da verdade, porque José, se de fato praticou, e isso pouco importa o fato a ele atribuído, nessa circunstância não estava no exercício das suas atividades profissionais. Logo, a solução adequada para essa questão seria a alternativa D de dado, que diz: o crime é de difamação, pois atribuiu a José fato desabonador que não constitui crime, não sendo cabível, na hipótese, a oposição de exceção da verdade, na medida em que José não estava no exercício de suas atividades profissionais. Muito bem, senhores. Mais uma questão vencida, mais uma etapa superada e estamos caminhando seguramente em busca do sucesso. Foi um prazer reencontrá-los e espero que essa oportunidade se repita em outras ocasiões. Até lá!